Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula e desejo a todos vocês muita saúde, paz, tranquilidade, união, fraternidade, esperança e, sobretudo, nesses dias de ansiedade, né? E uma expectativa de normalização dessas coisas aí por causa da pandemia e que, em virtude de defesas ideológicas e partidárias, tem causado uma divisão de opiniões tremenda em nossa nação. Infelizmente, até às vezes dentro de nossas famílias e de nossas igrejas. Se a gente parar para pensar, e aliás, parar para pensar é o que menos desejam que a gente faça hoje, a gente vai perceber que nós estamos sendo induzidos a tomar opiniões extremamente antagônicas entre quem defende lockdown, quem quer isolamento, quem vertical, quem quer tratamento precoce, quem não quer nada disso, quem quer vacina e quem não quer, quem defende o presidente ou quem o ataca, enfim, dependendo da fonte de pesquisa que você fizer, se você for isento, imparcial e pós-conceituoso, parando para pensar, você vai ter certeza de que estamos sendo tratados como idiotas úteis ou inúteis neste cenário. Militantes de esquerda e de direita se acusam exatamente pelas mesmas coisas que fazem, com ou sem a mesma etiqueta. Tá uma loucura a coisa. As redes sociais carregam as coisas mais estúpidas e assombrosas que a gente possa imaginar. E a mídia oficial se concentra em nos trazer informações que só visam o interesse de alguém. Alguns bons de retórica tentam ganhar discípulos ou inflar os discípulos que já têm com discursos, frases e expressões que não passam de falácia, sofismas para angariar a razão, mesmo que não haja verdade em suas falas. Isso é a arte da retórica. Pois existe diferença entre ter a razão e ter a verdade. Uns citam episódios, estatísticas ou argumentos para fundamentar suas opiniões, fazendo disto pretexto para suas alegações. Aliás, estatísticas, episódios e argumentos quase sempre distorcidos ou deslocados. Exatamente como os hereges que usam textos bíblicos fora do contexto como pretexto para suas posições. Até a Bíblia tem sido usada para defender ou atacar causas políticas. Todos querem ter a razão e ninguém tem a verdade. Isso tem virado um costume, um hábito entre o nosso povo. E não somente o nosso, mas em todos os países dito livres do planeta. E isso parece que só vai acabar quando não se tiver mais a liberdade para se fazer oposição, como lá na Coreia do Norte, na China, em Cuba ou na Venezuela. Nesses lugares não tem oposição, opinião contrária. Exatamente como ocorreu outrora nas ditaduras militares latinas, embora algumas delas até permitiram um certo grau de oposição. Parece que estamos caminhando para um desejo coletivo de cerceamento da opinião do outro, se essa opinião for contrária. Um cerceamento de liberdade de expressão, tanto de um lado quanto do outro. Um quer calar o outro. Os exageros desse pensamento gerou conflitos por toda a história da humanidade, culminando no hitlerismo, lá na Alemanha, no stalinismo, lá na Rússia, e nos conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda. No mesmo conflitos entre os próprios islâmicos, sunitas e xiitas, que se matam na defesa de suas razões. Essa guerra retórica, essa polarização, não pode virar um hábito aqui no Brasil, senão daqui a pouco vamos estar nos embatendo com as facções criminosas que lutam por territórios de comercialização do tráfico de drogas. Estão despertando o que de mais animal temos dentro de nós. É hora de sermos espirituais e não carnais. E para isso temos que abandonar alguns maus hábitos.
Novos hábitos estão se construindo nesse tempo. Eu, sinceramente, não consigo enxergar a construção de bons hábitos. Só vejo a construção de maus hábitos, né? E muitos deles são desenvolvidos com proporção assustadora e outros bons sendo aniquilados. Claro que meus olhos, segundo a minha formação, a educação que recebi e depois pela minha avaliação lógica, me fazem ter uma leitura toda particular. Vou te dar um exemplo. Eu creio que era um bom hábito pedir a bênção aos avós e aos pais ao chegar e sair de casa, a cumprimentar com um bom dia, boa tarde ou boa noite as pessoas. Bom hábito evitar falar palavrões, vestir-se com sobriedade em ambientes solenes, tratar os mais velhos e as autoridades públicas com uma certa deferência, conceder aos mais velhos e às mulheres preferência de assento. Na escola, antigamente era assim, quando o diretor ou outro professor entrava na sala, a gente se levantava em sinal de respeito, né? Eram hábitos que eu creio tornavam a sociedade menos hostil e mais serena, mais solidária, mais dada a partilhar, né? Hábitos cristãos também estão sendo abandonados, né? Por exemplo, a oração pelas refeições, o hábito também de se tirar o chapéu, agora o boné, né? Ao entrar em um templo, a usar roupas solenes em ambiente de culto, pois o culto é solene, enfim. Tudo isso é fruto de uma mudança cultural que está ocorrendo com essa geração. Não sabemos onde levará, pois os indicativos que medem tal direção estão somente fundamentados em opiniões especulativas que não trazem nada mais que desejos humanos de prazer, de saciar esse prazer. Até mesmo a rota do louvor e da adoração a Deus está se direcionando ao adorador e não ao adorado. Há um movimento cultural em andamento, né? E podemos dizer que é fruto de escolas de pensamento que paulatinamente foram influenciando a sociedade e vão nos educando a novos comportamentos. Comportamentos esses julgados como mais libertadores, mais estimulativos, progressistas, né? As escolas filosóficas são o referencial para essas mudanças e elas afetam outros campos da ciência diretamente, principalmente os campos das ciências sociais, como pedagogia, psicologia, né? E constroem esses novos comportamentos. Todavia, as escolas que dominam atualmente são as escolas de pensamento desconstrutivo, nihilista até, e por isso fazem isso através da destruição dos comportamentos antigos. É uma proposta desconstrutiva, mas sem haver qualquer referencial experimental. E não há como se dizer se isso é bom. Apenas especulam que é bom. Mas o que vemos parece provar o contrário, ou seja, não está dando certo. Por isso não sabemos onde tudo isso nos levará. Mas pelo que se apresenta, podemos deduzir que não é a um bom lugar que isso está nos levando. O título da lição de hoje é Deixando os Maus Hábitos. Um título muito sugestivo, sobretudo nesse tempo, né, de muitos maus hábitos, inclusive de hábitos que viram rotinas e rotinas que irão virar costumes e costumes que se tornarão o quê? Uma cultura. Hábitos, como dissemos, podem ser bons ou maus. A palavra hábito tem dois significados. O primeiro tem como expressão a maneira usual de ser, de fazer, de sentir. É uma regra, um modus vivendi. O segundo significado tem a expressão de ser uma maneira permanente ou frequente de comportar-se, uma mania. Uma ou outra expressão ou significado nos remete a um procedimento repetitivo e quase sempre involuntário, sedimentado no nosso subconsciente por uma prática repetitiva que dá legitimidade e legalidade àquela prática. Por exemplo, o nosso presidente, quando falo nosso, é porque ele é de todo o povo brasileiro, gostem ou não. Ele tem algumas práticas que são reprováveis,
em relação ao tratamento que dispensa a quem ele repudia. O repúdio é até legítimo, mas a forma é reprovável, sobretudo para um estadista. Não vou aqui entrar em detalhes, não é o alvo de nossa lição. Mas o que tratamos é de que, por meio de práticas repetitivas reprováveis, embora pautadas numa legitimidade e legalidade, vai se consolidando um costume que pode virar uma cultura. Mas não podemos deixar de dizer que também existem hábitos reprováveis mais sutis, mais elegantes, todavia não menos reprováveis, que também estão tomando conta de nossa sociedade. Hábitos que também são nocivos e que precisam ser abominados, deixados de lado. Muitos de nós estão se habituando a falar do presidente, falar do STF, do Senado, das câmaras legislativas e até de outras instituições ou pessoas. E isso de uma forma pejorativa, condenatória, insultuosa e injuriosa. Embora para alguns isso significa expressar uma verdade, quando extrapola o campo do pensamento e ganha o campo da ação, e tornando-se prática repetitiva, vira um hábito. Nos é permitido a liberdade de expressão, é uma garantia constitucional, mas devemos ser responsáveis ao usar tal liberdade. E responsável significa responder pelo que propalamos em nome dessa liberdade. Simplesmente não podemos sair dizendo qualquer coisa de qualquer maneira e de qualquer pessoa. Existem limites, não para a liberdade, mas para a forma de expressão dela. Recentemente vimos um deputado ser preso por conta de manifestações contra o STF. Embora, como profissional da área, eu reprove tecnicamente a forma como se deu a prisão, pois a vítima é quem ordenou a prisão, ou seja, o próprio STF, quem ordenou prender o camarada, e isso o direito abomina, pois é chamada prática da autotutela, que é eu ser juiz de mim mesmo, de defender e julgar meus próprios interesses. Também ficou muito mal explicada a questão do flagrante. Um vídeo, né, visto muito depois de sua publicação, ainda ser considerado flagrante, porque está no ar. Ora, se o vídeo não for apagado, será um flagrante eterno. Outra coisa do arco da velha, um negócio desse, flagrante dessa maneira. Sem falar que o flagrante, segundo o artigo 302 do Código de Processo Penal, considera que uma pessoa está em flagrante delito quando ela está cometendo ou acaba de cometer a infração penal. E não foi isso que aconteceu. Pegaram muito depois, quando já não existia a presença da flagrância. Por fim, o crime praticado que é de injúria e ameaça, né, mesmo pela Lei de Segurança Nacional, lá no artigo 26 dessa lei, da Lei 7.170 de 1973, é consagrado como crime afiançável, e não foi concedida a fiança para o homem. Uma série de aberrações jurídicas nada menores que a aberração praticada pelo deputado também, né? Convenhamos. Mas só que essas aberrações jurídicas abrem um terrível procedente ditatorial, pois ele tem, o deputado, imunidade de palavras pelo artigo 53 da Constituição Federal. Um nível de horror jurídico que seria rechaçado por qualquer outra corte ou tribunal isento do mundo. Um absurdo. Se sairmos prendendo quem fala coisas injuriosas do STF, do presidente, dos ministros de Estado e dos presidentes das casas legislativas federais, conforme a Lei de Segurança Nacional, não caberão nas celas de todo o planeta o contingente de condenados. Abriu-se um terrível e perigoso precedente que traz de volta o clima do AI-5, do Ato Institucional número 5, o clima de repressão política, a barbárie em nome do combate à barbárie. Seja para quem é adepto do presidente ou
quem não gosta dele. Aqui ninguém está livre de cadeia se o mesmo dispositivo for invocado por qualquer uma dessas vítimas. Cuidado aí, você que bateu palmas lá para a prisão do deputado. Pois se falar insultuosamente do presidente, terá o mesmo destino. É aquele velho ditado, né? A vara que dá em Chico, dá em Francisco. Olha, o que estamos vivendo é inexplicável. Não há razão nem verdade nisso tudo. Assim está todo mundo lascado, direita, esquerda, centro, e pode até sobrar para quem está de fora, pois a Lei de Segurança Nacional diz o seguinte, que está sujeito às mesmas penas quem as pratica ou quem as divulga. Se você passar para frente no Zap ou no Facebook, mesmo que desinteressadamente, cadeia. Uma loucura. Imagina se isso virar hábito. Falou mal dos governantes, cadeia. Misericórdia. Vivemos uma democracia? Estou duvidando. Mas o que quero destacar é que está virando hábito as pessoas passarem para frente mensagens de ódio. Ódio de direita e ódio de esquerda. Não vem com essa que só o presidente tem gabinete do ódio. Eu nunca vi tanto ódio por alguém como vejo alguns amigos e parentes de esquerda destilarem contra esse presidente. Aliás, um cara que chamam de assassino, mas que na verdade foi vítima de uma tentativa de assassinato. Não tem exceção. Os dois lados estão criando o hábito de propagarem o ódio. Onde a gente vai chegar com tanto ódio? Não existe ódio do bem. Só existe ódio. Se você odeia o presidente, e tente desmentir isso para você mesmo lá diante do espelho, você tem um cantinho de ódio em seu coração. Se você odeia mortalmente o Lula ou o Haddad, também. Está todo mundo olhando na horizontal. Ninguém olha para a vertical e procura ver quais mensagens vêm do alto, vêm de Deus. Está na hora de deixarmos esses maus hábitos carnais e desenvolvermos hábitos espirituais de conduta. Inspirados o quê? Nas coisas do alto. Vamos ouvir os conselhos de Paulo, do apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pois bem, a lição de hoje retrata uma situação que tem algumas congruências, algumas similaridades com o que vivemos hoje. Vamos ler Neemias 5, de 1 a 9, e veremos o que aconteceu em Jerusalém em 445 a.C. Leiamos. Foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como a de seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. E considerei comigo no meu coração. Depois, pelejei com os nobres e com os magistrados. E disse-lhes, sois usurários cada um para com seu irmão.
e convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às nações, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderias a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não andaríeis no temor do nosso Deus por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Neemias foi de Suzã para Jerusalém para acabar o que Zorobabel havia começado. As casas e o templo tinham sido reconstruídos, mas funcionavam precariamente, pois não haviam muros capazes de dar proteção aos habitantes de Jerusalém. E a população não podia sequer guardar qualquer riqueza no templo, como era de costume, ou manter reservas de alimentos, pois saqueadores assaltavam o local. Isso era comum na época, mais ou menos como hoje, pois se a sua casa não tiver um muro, roubam a sua bicicleta, seu botijão de gás, suas roupas no varal, enfim. Sem muro não há segurança. Neemias enfrentou inimigos externos que se opunham à reconstrução dos muros. Agora, ele se deparava com problemas internos. Um grande clamor foi feito e era por causa da divisão do próprio povo judeu. Os mais ricos e poderosos exploravam os mais pobres. Tinham desenvolvido a prática da usura em contrariedade ao que a lei mosaica prescrevia. Ao longo dos anos, com a influência pagã sobre o povo, hábitos se sedimentaram entre a população e viraram costumes. Costumes são uma espécie de lei que rege as práticas de uma sociedade. Aqui no Brasil, temos consagrado o direito positivo, ou seja, o que está escrito como lei é que vale como norma prática. Se não está na lei escrita, não existe o direito. A gente tem um jargão, né? O que não está escrito não está no mundo. Em algumas sociedades, como a britânica, é consagrado o chamado direito consuetudinário, ou seja, quando não existe uma norma que fale sobre o caso, os costumes indicarão qual deverá ser o juízo aplicado ao fato ou caso. Ou seja, o costume também pode ser usado como uma lei, embora não escrita. Na minha rua, que está em uma cidade montanhosa, e é uma rua com um leve aclive e é estreita, há um costume. Todos estacionam somente na mão direita, que é a mão de descida, para deixar a outra mão livre. Quem desce arranja um pedacinho, lá um espacinho para parar entre os carros estacionados, para deixar quem sobe passar livremente, confortavelmente. Não é uma lei de trânsito, ou uma lei municipal. Não tem nada escrito. Virou um hábito dos moradores e depois virou um costume. Tem uma chamada força de lei para com os moradores. Se algum fizer diferente, se sente como se tivesse infringido uma norma e pede até desculpas. O povo de Israel havia abandonado o direito positivo, a lei escrita, e tinha adquirido maus hábitos, não bons hábitos como na minha rua. Esses hábitos bons estabelecidos na lei mosaica foram substituídos por costumes, fazendo uso do direito dos costumes ou o direito consuetudinário pagão para explorar o compatriota. A usura condenada por Moisés era praticada como legal entre eles. Estava valendo. Por isso haviam escravos, terras empenhadas, empenhavam alimentos e safras do concidadão e muitas outras coisas que feriam as práticas elencadas, por exemplo, lá nos capítulos de 19 a 24 do livro de Êxodo, que tratam do direito de propriedade, do direito da economia, direito sanitário, da criminologia. Por conta desses maus hábitos adquiridos, esses costumes que se enraizaram no povo longe das propostas mosaicas, coisas ruins aconteciam. E a primeira coisa de nosso estudo de hoje é isso, verificar o que maus hábitos produziram no seio do povo de Deus. O primeiro tópico ou ponto da lição de hoje
descreve o contexto interno que enfrentou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. E tem o seguinte título: O contexto, um grande e desesperado clamor. O povo não estava reclamando dos problemas externos. Até haviam se acostumado à opressão por parte das forças imperiais e também por parte dos vizinhos, que eram mais poderosos naquela época. Reclamavam do que sofriam por parte de seus próprios conterrâneos. O clamor era esse. A gente não tem reclamado tanto da China e dos Estados Unidos em relação à nossa economia, quanto temos reclamado de nossos próprios governantes. Está aí uma coisa bem semelhante entre a gente e os judeus de Jerusalém daquela época. E tem sentido. Haviam 4 grupos distintos naquela sociedade, como também existe hoje na nossa. O primeiro era aqueles que não possuíam terras, não possuíam nada, e que estavam famintos e precisavam de terras para produzir ou de comida para se alimentar, né? Aqui tem o MST, mas a diferença dos daqui para os de lá é que quando você dá terra para os daqui, eles vendem a terra que ganharam e voltam para o movimento para comer pão com mortadela. Depois eu vi isso acontecer aqui em Trajano de Moraes com a Fazenda São Francisco. Na década de 90 ela foi desapropriada e feito um grande assentamento naquelas vastas terras da Fazenda São Francisco. Vai lá hoje e vê se eu estou mentindo. Mas se você dá terra para um judeu, ele tira 50 litros de leite de uma só vaca por dia e colhe maçã lá no deserto. É essa a diferença. Mas a reclamação é a mesma. O segundo grupo era dos proprietários de terras que estavam endividados. Um grupo que possuía algumas posses, não muitas, mas que por conta dos altos impostos e problemas com as safras, tinham que pegar emprestado com os mais abastados para passarem o ano e esperar a próxima safra. Quando vinha a próxima safra, não dava para pagar tudo e continuavam endividados e, em alguns casos, tinham que dar um de seus filhos como escravo para pagar a dívida ou eles mesmos servirem como servos. Aqui, o que mais tem é produtor rural, empresário, comerciante endividado. São os maiores devedores, pois um país que tem uma carga tributária direta de 40% e indireta, que alguns dizem ser de 70%, quem não está endividado? Outro dia eu assisti um debate feito lá em 2008 com a presença de Ciro Gomes, de Rodrigo Constantino, economista, René Maxud, empresário, e Luiz Carlos Molhon. Esse último, uma grande autoridade internacional em meteorologia que desbanca a tese do aquecimento global e destaca que o homem não é capaz, não tem poder de alterar o clima, né? Mas o que vem ao caso e que me chamou a atenção foi a afirmação de Ciro Gomes, ao contrariar o Rodrigo Constantino, dizendo que não há como reduzir a carga tributária, dando a impressão de que deve até aumentá-la, criticando severamente o fim da CPMF. Eu fiquei perturbado. Se 40% de impostos diretos é pouco, acho que 100% não vai dar também. Os Estados Unidos têm uma carga tributária em bens e serviços de apenas 17,8% e é considerado tributariamente o país mais socialista do mundo, segundo o Jornal do Comércio de hoje, dia 6 de março de 2021, quando estou gravando esse vídeo. Se Ciro Gomes for presidente um dia aqui, se prepare, pois os impostos serão a causa de endividamento mais comum de sua época. Espero poder ir morar nos Estados Unidos e ser socialista lá, ao invés de capitalista aqui. Aliás, é assim que é a receita do bolo, né? Criticar o capitalismo brasileiro e ser socialista de lá, né? Pois é. Havia esse grupo em Jerusalém, dos endividados pela usura do Estado e dos agiotas. Bem igual aqui, bem igual. Neemias enfrentou isso. Era um hábito emprestar a juros, era legal. Como é aqui para os bancos, os agiotas legalizados, mas nem tudo que é legal é moral.
Só que o povo que precisava de ajuda, ao invés de encontrar solidariedade, encontrava usura. Em Isaías 5:8, encontramos o que ele fala sobre esse tipo de prática. Ele diz o seguinte: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Tem gente que quer ser o único, né? Olha para o umbigo. Tudo isso por um mau hábito, um mau costume, uma má lei consuetudinária. Leis ruins escravizam o povo e estamos bem perto disso aqui no Brasil, se é que já não estamos vivendo isso. O terceiro grupo eram daqueles que se queixavam dos impostos. Eles provavelmente eram subdivididos em outros grupos. Em parte pelos que emprestavam a juros para poder pagar os impostos do império. Em parte pelos próprios agricultores, que além de ter que alimentar as suas famílias, né, não conseguiam guardar grãos para fazer a próxima safra. Ou tinham até que vender as ovelhas e as cabras em ponto de reprodução para pagar os impostos. E tinham vezes que esses animais e safras eram confiscados. Então eles não possuíam capacidade de reposição de grãos e animais. Também existiam aqueles outros que, mesmo que remediados, não viam chance de progredir, pois não havia excedente de produção capaz de fomentar novos investimentos, o que chamamos de capital de giro. Exatamente como hoje, igualzinho. O pobre no Brasil não precisa declarar imposto de renda, mas paga em 1 litro de leite de R$ 4,00, R$ 1,50 de imposto. E em R$ 100 de luz, paga 40 de imposto. Se tiver um carrinho, paga imposto todo ano para poder usar aquele carrinho. E se bota uma gasolina de vez em quando no carro, lá bota R$ 100, 50 é de impostos. Nunca sobra dinheiro para comprar um presente para a esposa, para levar ela para umas férias, passear com os filhos. Não dá. Tem que manter o Estado, que o Ciro Gomes falou que não pode cortar impostos, pois não tem onde cortar. Complicado. O Henry Maxud, que estava no debate, quando ouviu o Ciro dizer isso, falou: então, para tudo. Está tudo errado, vamos começar de novo. Tomara que seja uma profecia. O quarto grupo é o grupo dos exploradores. São dois, como Neemias escolhe ali: os nobres e magistrados. Os nobres se comparam aos capitalistas de hoje, e os magistrados aos funcionários públicos de alto escalão, ou socialistas, né? Os que têm super salários. Estes últimos, os magistrados, são os que usam dos impostos para aqueles que têm poder para usá-los, né, em prol do Estado. Estão no nosso meio de 4 em 4 anos. Eles vêm, nos visitam, dão abraços, fazem promessas. Quase sempre não tem nada a reclamar. Me faz lembrar uma entrevista com o desembargador Dr. José Roberto Nalini, defendendo em uma entrevista o auxílio moradia para os magistrados, né, os juízes. Esse auxílio moradia para os magistrados é um auxílio de R$ 4.400 por mês para cada juiz, isso naquela época, mesmo que tenha casa própria na cidade onde trabalha. Só o auxílio moradia é maior que o salário mensal de 3 professores. Ele estava argumentando que é necessário o auxílio para manter o padrão. Veja o que ele disse na entrevista. Ele, o juiz, tem que comprar terra. Não dá para ir toda hora a Miami comprar terra. Pois é. O terno tem que ser comprado em Miami, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Isso é um hábito. Costume de vestir ternos de grife. Com um terno de Miami você julga melhor. Quem paga a conta? Você e eu. Esse grupo não pode reclamar, né? O outro grupo, o dos exploradores capitalistas, eles também continuam por aí. E infelizmente estão por aqui também. Esses se tornaram assim por causa de um costume, o de acumular riqueza. Se acostumaram com isso, viciaram nisso. Na construção dos muros, teve um grupo, os nobres tecoitas, que não meteram o pescoço na obra de seu senhor. Vimos isso na lição passada.
Eles não achavam nobre fazer serviços braçais, ia de encontro com os costumes, os hábitos da nobreza. Eles tinham que ser servidos e não servir. Ainda é assim, tem alguns que em nosso meio que se acham nobres demais para meterem a mão na massa, para comprar terno na companhia do terno ou na líder, tem que ir maiando, né? Estão acostumados a suar a camisa, a meter a mão na massa. Mas adquiriram o hábito de serem solidários, parceiros, companheiros, misericordiosos, piedosos, amigos. Isso não é só nas classes sociais mais altas da sociedade geral, tem gente assim também nas igrejas e até dentro das próprias famílias. Não foram acostumados a ajudar, a estar lado a lado, a suar a camisa, a sentir a dor do próximo, a ajudar. Existem para explorar o trabalho dos outros. Não tem sentimento de solidariedade, de compaixão. E esse sentimento de solidariedade algumas vezes é inato, mas a pessoa nasce com ele. Mas na maioria das vezes é fruto do desenvolvimento de hábitos, quando nos lançamos a fazer isso. Mas sempre existem aqueles que só querem fazer algo que seja bom só para si mesmo. E a gente tem que identificar essas pessoas em nosso meio e ajudá-las a mudar de ideia, ou de hábitos, ou então expurgá-las do nosso convívio. Os socialistas acusam os capitalistas de serem exploradores da riqueza e do trabalho. E os capitalistas acusam os socialistas de serem exploradores através dos impostos também da riqueza e do trabalho. Ambos exploradores, iguaizinhos. Só que não admitem isso, nenhum dos dois. Deveríamos dizer que os capitalistas representam hoje os nobres daquela época e os socialistas de hoje, os magistrados daquela época. O povo hebreu, que havia saído do cativeiro egípcio, agora vivia sob dois cativeiros, o imperial e o social. Em Salomão começou a exploração imperial, quando ele elevou os impostos para a construção do primeiro templo. Aí o seu filho, que o sucedeu no trono depois de sua morte, dobrou os impostos, causando o quê? A divisão do reino de Israel. Samuel havia advertido o povo disso. Enquanto fossem tribos, não haveriam impostos, mas quiseram ser reino, e aí pagaram tributos ao rei. Por isso nós podemos extrair que o fator social foi a causa da ascensão e da queda do povo israelita. O povo perdera os hábitos, os princípios estabelecidos que as leis de Moisés haviam pré-determinados. Perderam paulatinamente seus princípios e formaram hábitos contrários à vontade de Deus. Por isso caíram. E sabiam disso, só que estavam tão habituados ao erro que sequer conseguiram enxergar aquilo como erro. Hoje a gente vê isso. Certas coisas são feitas assim tão naturalmente que nem se acha que aquilo é errado. Jovens falam palavrões em alto e bom som em qualquer lugar e na frente de qualquer um. Daqui a pouco a gente vai ter isso nos púlpitos. Nem percebem que é um mau hábito. Hábitos fazem julgar que aquilo é certo. Podemos dizer que o vício é um hábito enraizado a tal grau que o viciado não admite que é viciado, que está dominado, escravizado por aquele hábito. Ele fala, eu largo quando quiser. Duvido. O segundo ponto da nossa lição tem o seguinte tema: ganância e apego excessivo ao dinheiro. Essa é a parte que está relatada lá em Neemias 5:7. Quem são os acusados de praticar a usura? Os nobres e magistrados, os poderosos. Mas são apenas eles os gananciosos? Eu acredito que potencialmente todos somos e devemos dominar isso dentro de nós. Há um ditado que diz, a ocasião faz o ladrão. É bem verdade que as ocasiões são muito mais propícias e intensas para aqueles que estão em posição de destaque social, nesse sentido. E por isso,
Os líderes devem se resguardar mais que os outros, pois estão mais susceptíveis, vulneráveis a ocasiões que podem colocá-los à prova nesse quesito. E por sua posição, podem ser autores de graves injustiças sociais. Em Amós 6, 4 a 6, encontramos: ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com os mais excelentes óleos, mas não se afligem pela ruína de José. Esse texto aponta para a indiferença daqueles que estão em posições elevadas para as necessidades dos desvalidos. Aponta para as injustiças sociais, para aqueles que querem tudo para si mesmo, que dizem farinha pouca, meu pirão primeiro, que não se importam com os outros. Como é possível estar bem se alguém ao seu lado está mal? Que coração é esse? Os nobres e magistrados, os capitalistas e socialistas da época, se aproveitaram da ocasião para explorar seus súditos. Os discursos de hoje são bem assim. De um lado, uns dizem ajudar os pobres, tirar da miséria os desfavorecidos, defender as minorias, e de outro dizem querer aquecer a economia para produzir empregos e renda, distribuir riqueza, desenvolver o comércio para circular o capital e distribuir de forma mais uniforme a riqueza. Ah, que bom seria se eles se unissem. Mas cada um só vê seu lado. Falam das mazelas dos outros apenas para obter o poder. E Lord Ascham disse que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Portanto, quem está no poder deve ter cuidado redobrado em relação a seus hábitos e práticas e abandonar a ganância ou o apego ao dinheiro. A ganância pode não ser por dinheiro, precisa ser somente por dinheiro. Pode ser também por apenas pelo poder. Tem gente que não se importa com dinheiro, mas não abre mão do poder. E tem aquele que não se importa com o poder, basta ver muito dinheiro guardado. Ali para ele já basta, tá bom. O tio Patinhas lá com as suas caixas fortes. E tem aquele que gosta das duas coisas, do poder e do dinheiro. Mas é difícil essas duas coisas não andarem juntas, mesmo que ainda que em maior e menor grau uma das outras. É interessante que nos dias de hoje, dada a polarização política e ideológica, vemos que uns criticam o outro. Cada um está habituado a isso. Um mau hábito de criticar o outro que parece aquele viciado que acha que não está viciado. Um vício pelo poder ou pelo dinheiro, né? Ou pelos dois, que se convence de que falam o que vivem e não percebe que são todos hipócritas, desleais até consigo mesmos, pois não assumem sua fraqueza. Gostariam de ser o que falam, mas não são. O problema que Neemias enfrentou é mais do que atual. O terceiro ponto da lição é Neemias e o confronto com as injustiças. Nesse cenário, as injustiças sociais são um dos grandes alvos do debate bíblico. Um povo que está sob injustiças sociais é um povo explorado. Mas não são apenas as injustiças sociais o alvo bíblico. Outras modalidades são frequentemente levantadas e todo o escopo do Antigo Testamento visa advertir os homens de injustiças praticadas individualmente ou coletivamente, por nobres ou súditos. Todavia, quando se trata da narrativa de Neemias, verificamos dois tipos de injustiça. Uma, a injustiça que o povo praticou para com Deus, não cumprindo sua parte no contrato, no pacto. O povo abandonou a Deus e seus mandamentos, desenvolveu hábitos condenáveis, como a adoração a outros deuses, e seguiram outras leis que não eram as leis de Deus. Fizeram oposição a Deus.
A outra injustiça é aquela praticada contra seus próprios irmãos nacionais, mergulhando em satisfazer, sem a devida necessidade, suas necessidades pessoais em detrimento das alheias. Uma nação era reconstruída para todos, mas alguns estavam tomando vantagem sobre outros, provocando desigualdade desnecessária entre eles. E isto por ganância e apego ao dinheiro. Um povo sem Deus é um povo fadado a cometer e sofrer injustiça. Neemias, ao descobrir tais fatos, se indignou e confrontou a situação à luz da palavra de Deus. Não fez segundo nenhuma ideologia, nenhuma defesa partidária ou de nenhum sistema econômico ou por suas próprias reflexões éticas e morais. O fez sob a luz da palavra de Deus. Confrontou os maus hábitos com aquilo que Deus orientou a fazer, na lei. Na nova tradução, na linguagem de hoje, o texto de Neemias 5, de 6 a 18, diz o seguinte, da seguinte forma: quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema. Aí no verso 9 ele diz da seguinte forma, versão contemporânea. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Confrontar é agir, é fazer alguma coisa. Neemias repreendeu, mas ele também serviu de exemplo. Vamos ver seu testemunho nos versos seguintes. Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo. E agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles. Dinheiro, vinho ou azeite. E devolvam agora mesmo, os seus campos e suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Verso 14, ele continua contando, né? Durante os 12 anos em que eu fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente, porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas, das melhores, e muitas galinhas. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de volta. De vinho, aliás, desculpe. Mas eu sabia que o povo tinha que trabalhar no pesado. Por isso não pedi o dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Ah, se nossos governantes dessem um exemplo desses. Se nossos magistrados não quisessem ir a Miami comprar terra. A lei mosaica proibia a usura e a exploração. Ele então
mostrou o mau hábito e o péssimo testemunho que os líderes estavam dando ao povo, e principalmente aos de fora. Maus hábitos sempre gerarão maus testemunhos. Então, ele deu seu testemunho, fazendo o quê? O que era certo. Concluindo, na lição de hoje, podemos perceber que maus hábitos existiam entre o povo na época de Neemias. Podemos nos certificar de que hábitos semelhantes estão vigindo em nossos dias e que precisamos, à luz da palavra de Deus, descobrir esses maus hábitos, reconhecê-los como uma realidade, confrontá-los e assumir uma nova postura, desenvolvendo hábitos sadios e costumes salutares, a fim de, com o nosso testemunho, servirmos como exemplo para outros grupos sociais. Ainda há esperança. Os judeus abandonaram seus maus hábitos e, juntos, lado a lado, reconstruíram os muros da Cidade Santa e cumpriram sua missão e receberam naquele lugar o Messias, o Cristo, Filho de Deus. Ainda há tempo, ainda é possível, ainda há esperança se estamos deixando os maus hábitos. Deus nos ajude nesse intento, pois somente abandonando maus hábitos poderemos reconstruir nossas vidas e reconstruir muros espirituais que nos garantirão segurança espiritual e podermos ser testemunhas do que Deus possa fazer por nossas famílias, nossas igrejas e nossa sociedade. Que nós possamos nos dirigirmos à vertical e não somente à horizontal. Que nossos hábitos sejam desenvolvidos a partir das mensagens que recebemos na horizontal por parte de Deus e não somente por aquelas que nos chegam pela horizontal, no nível dos homens, no nível da carne. Deus nos abençoe e até a próxima aula.